aí, meus amigos? Estamos ao vivo para mais um devocional. Solta a vinheta, editor. Devocional de 21 dias, vida plena. Conosco hoje, tô falando igual radialista, conosco hoje, ele que é líder de célula na comunidade evangélica Rema, também líder do Hub. Recebam com carinho no chat, Lucas Marota! Fala galera, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um devocional, é um prazer estar aqui com vocês. Já vai escrevendo aí no chat o nome da sua célula, de onde você é, já bota o endereço, já bota o dia, o horário. Esquece. E vambora pra cima. Esquece. Tá sendo lindo o nosso tempo. Como sempre, os nossos devocionais de final de semana, a gente faz eles um pouquinho mais curto por conta da sua rotina mesmo de família, e ainda mais domingo, porque temos nosso culto das 10, que já foi poderoso, temos agora o culto das 5 da tarde e também o culto das 7h30, então não perde por nada. Você que não pôde vir hoje de manhã, já manda para todo mundo um convite, para sua família, para você estar com a gente, e lembrando que domingo que vem já é nosso último domingo, já é nosso último, como chama? Nossa última semana de célula. E vai ser ao vivo. De devocional. E vai ser ao vivo. Nosso mega devocional culto da manhã, né? É no culto da manhã. 10 domingo horas. Que vem, às 10 horas da manhã. Você que tem dificuldade de acordar cedo no domingo, como eu, Já se programa. se esforça, já se programa, dorme cedo no sábado e não deixa de estar aqui com a gente. É por aí. Vamos orar pra gente começar esse nosso tempo. Você pode orar, Marota? Claro. Amém. Vamos orar, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de devocional, porque o Senhor continua sendo bom e fiel, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, de conhecermos ao Senhor, de prosseguirmos em conhecer e de mergulharmos mais profundo nesses 21 dias, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso jejum, recebe o nosso sacrifício todos os dias, Pai. Nós fazemos isso na intenção de conhecer mais o Senhor e de termos uma vida plena em Ti, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega seu cafezinho, pega seu card aí, já marca ele domingo. Hoje falaremos sobre plenitude no reino. 1 Timóteo capítulo 5. Hoje promete, aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar, vamos juntos. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Aí na sua casa, canta isso pra Ele. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Vamos juntos. Eu sou teu e tu és meu. Levanta suas mãos.
aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida a ti. Canta de todo o coração pra ele. Rendido estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, nós nos rendemos a ti mais uma vez, dizendo: faz em nós o teu querer, Senhor. Cumpra-se em nós a tua vontade. Não nos deixa viver uma vida longe da tua vontade, longe do teu plano e presença. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, não nos retire da tua presença, não nos retire da tua presença. Faz a sua própria oração aí na sua casa, seu tempo de devocional com Ele. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, de Deus. Obrigado, Espírito Santo. 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 Aleluia, aleluia. Deus é fiel. Ah, meu Deus. Como a gente prometeu, nossa live de sábado e domingo é um pouquinho mais rápida, então vamos direto para o texto hoje. 1 Timóteo capítulo 5. Se o Biel conseguir colocar uma musiquinha aí, porque aí eu não preciso tocar aqui. Obrigado, mano, bem baixinha. 1 Timóteo capítulo 5, o texto diz assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Isso aqui é importante, é mais ou menos assim: se um idoso erra, não é que ele não deve ser corrigido. E aqui, lembre-se que Paulo está falando com um pastor, o pastor Timóteo, e que era muito novo, porque Paulo diz: ninguém te despreze pela sua mocidade. Então Paulo estava dizendo: Timóteo, se tiver um membro da sua igreja que for mais velho, corrige ele mesmo assim. De vez em quando isso acontece comigo também, que sou novo, não tão novo mais, né? Mas ainda tenho muitos irmãos mais velhos do que eu, e às vezes eu me vejo numa situação que eu preciso corrigir um irmão. E aí o texto diz: olha, não repreenda asperamente um homem idoso, mas exorte-o como se fosse um pai. Então chegou: poxa, meu querido, olha, você como um pai para mim, eu não precisava nem dizer isso, mas eu estou dizendo porque é importante, olha, precisa corrigir isso. E aí, olha, trate os jovens como irmãos, né? Você, pastor jovem, você, Timóteo, vai tratar os jovens como se, só porque você é pastor agora, vai tratar eles como criados. Não, são seus irmãos. As mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Você vê a maneira de tratamento das pessoas. Você sabe que, eu vou falar uma coisa aqui assim, a sua maneira, a sua postura, ela bloqueia, sei lá, 80% das tentações que você passa. Veio uma vez um camarada para mim e falou: pastor, é terrível porque muita gente dá em cima de mim. Falei: irmão, tu não é nem isso tudo, hein? Alguém aí no chat conhece alguém que é assim? Desce a casa do oleiro, irmão. O cara desce a casa do oleiro, irmão, porque tu não é nem isso tudo. Só que por quê? Porque o cara vive de conversinhas. Nossa, você tava linda hoje. Aí também, né? Então, assim, com toda a pureza, olha aqui, com toda a pureza. 3, trate adequadamente das viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria mãe e retribuindo o bem recebido de seus pais,
pois isso agrada a Deus. Isso aqui é importante, porque a ação social realizada pela igreja não pode, não deve substituir, não deve, ou melhor, provocar uma folga, digamos assim, por parte da família. Existe uma família envolvida. Vocês são uma casa, a gente não pode substituir nem seus pais, nem pode substituir seus filhos, não é assim que funciona. Não dá pra gente tomar uma decisão por você, né? A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Então Paulo aqui está dizendo que gente que só porque o marido morreu, agora vive numa vida desenfreada, numa vida imoral. Deles essas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Se alguém não cuida dos seus parentes, isso aqui é pesado. Aliás, o Marota, sexta-feira, voltou de um sepultamento, né, de sua avó, Marota. Isso, foi minha avó. E Marota até tinha falado comigo, pastor, será que você pode estar lá? Mas por conta dos compromissos aqui, seja o devocional e outras coisas da igreja, eu não poderia estar, já avisei ele. Falei, mano, eu acho que essa missão Deus está dando para você. E Marota já tinha feito, como líder de célula que já tinha feito 3 cerimônias fúnebres na vida. Essa foi a 4ª vez que ele esteve ali envolvido num momento como esse, podendo dar uma palavra de consolo. Você deu testemunho, inclusive, né, Marota, que acho que uma tia sua foi lá, orou pela sua avó e tudo mais. Conta um pouquinho desse processo pra gente também. Foi um processo, né, minha avó já estava bem idosa, né, acamada, e ali nos últimos meses ali, nas semanas que antecederam a partida dela, minha avó era católica roxa, então tinha, né, aquela coisa da comunhão, a igreja católica visita muito também, né, então faziam aquela coisa de visitação ali, mas ainda faltava um pontinho que era ela confessar o Senhor como o único, suficiente Salvador. E aí uma das minhas tias recentemente foi lá, antes dela perder a lucidez, né, que foi, ela morreu com 97 anos, então realmente foi uma vida bem longa. E aí, nesses últimos dias, ela confessou, né? Confessou Jesus como o único suficiente Salvador. Acho que era isso que faltava, né? Para o Senhor a chamar, para o Senhor voltar para ela. Então, a gente tem plena convicção de que ela está com o Senhor, né? É um momento difícil para qualquer pessoa perder uma avó, principalmente por conta das memórias. A avó é mãe com açúcar, mas a gente sabe que onde ela está hoje é muito melhor, né? Não haverá choro, não haverá dor, assim como eu li, né, na passagem que eu li na cerimônia fúnebre dela, né, de Apocalipse 21:4, né, as coisas velhas já passaram. Então é isso que a gente tem que olhar com cuidado, com zelo, com carinho, assim como a palavra diz aqui em 1 Timóteo, pra gente não deixar de retribuir o bem recebido. Então isso faz parte de retribuir o bem recebido dos nossos pais e avós, e isso é cuidar das viúvas que necessitam serem cuidadas. É verdade. E o texto diz que a gente não pode desprezar nossos parentes, tantos crentes aí que quando descobrem a família da fé, e eu entendo que cada família tem suas complexidades, coisas muito difíceis às vezes, e você já tenha passado por traumas, e aí quando você descobriu a família da fé, você falou, caramba, a família da fé é tudo que eu preciso, uau, meus irmãos em Cristo. Ninguém tem defeito, ninguém perfeita. Até que você descobre que a família da fé é igual a tua família também. Só não mora junto. Tem o tio chato, tem o tio do pavê, tem tudo. Então agora você também tem que se esforçar pela sua família e não desistir deles em Cristo. Olha lá, a viúva realmente necessitada e desamparada põe... a gente já leu esse texto, desculpa. 9. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas. Então, na igreja primitiva tinha uma lista do social, uma lista de viúvas, né? A não ser que tenha mais de 60 anos de idade. Quer dizer que a nossa tradição de considerar a terceira idade a partir de 60 anos já vem da Bíblia também, ó. Tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira. Aqui a gente precisa entender que essas viúvas eram exclusivamente sustentadas pela igreja. Paulo não está dizendo aqui que uma viúva que não teve uma vida correta não pode receber uma ação social, uma cesta básica. Não, porque a viúva daqui ela era exclusiva. Quando o marido morria, essa mulher, como não trabalhava, ela não recebia qualquer outra ajuda, qualquer outro auxílio. Então o que acontecia aqui é que essa mulher era totalmente financiada pela igreja. Então Paulo está dizendo, a igreja não pode se dignar a totalmente financiar uma pessoa, a não ser nesses casos.
11. Não inclua nessa lista viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Tá? Assim, elas trazem condenação sobre si. O que Paulo está dizendo aqui e aí é legal que isso aqui a gente consegue aplicar até para os dias de hoje. Mulheres que, por exemplo, ainda recebem pensão de um falecido marido militar ou de filhas de um falecido pai militar e que falam, não vou casar não, vou fazer só uma... União estável, porque se eu casar eu perco meu benefício. Então Paulo está aqui dizendo, olha só, se é... Aqui o pessoal invadindo aqui para trazer um café, permita a invasão, aleluia. Você quer um café, Marota? Gostaria. Nossa, Marota hoje tá folgado, que ele tá do lado... Quando você junta com o pastor, você fica meio folgado, né, Marota? É discipulado, né? Isso aqui é exemplo. A gente vai pegando exemplo, vai ficando íntimo. Esse é um problema. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E eu tô seguindo... Você tá fazendo jejum de quê, Marota? Eu tô banindo qualquer tipo de bebida, a não ser água e café, né? Porque eu rompi com refrigerante, transferi a vontade do refrigerante para suco e outras coisas, então eu decidi romper com isso. Ah, entendi. Aí você só tá bebendo água e café. Água e café, poucas doses no dia ali, por uma questão mesmo de saúde, né? De necessidade, necessidade mas trabalhista. Só água durante todo o dia. Por uma questão trabalhista, né? Segurança pública, talvez, também. Ai, meu irmão. 12. Assim trazendo condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso, tá? Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras, indiscretas, falando coisas que não se devem. Paulo desceu a mão aqui. Paulo aqui, meu irmão. Aí alguém vai falar, nossa, que comentário machista. Meu Deus, até hoje temos personagens em filmes e novelas que mostram essa tendência. As mulheres que estão assistindo, fiquem tranquilas, porque homens também têm suas tendências, ok? Não é possível que você nunca percebeu que mulheres falam mais do que homens. Eu dou graças a Deus que eu tô com o meu chat fechado aqui, porque se eu tivesse com ele aberto, eu acho que eu estaria sendo apedrejado aqui agora. 14. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Ou seja, é uma viúva jovem, ainda dá tempo de casar, ok. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que essa viúva que vai ser sustentada pela igreja não seja uma viúva nova, que ainda pode ter um marido, que ainda pode trabalhar, etc. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás. Meu Deus. 16. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas. Isso aqui é muito importante. Se você tem alguém na sua família que é necessitado, não adianta só, a igreja tem que ajudar, a igreja tem que fazer. Não, é sua missão também como parente. Não seja a igreja sobrecarregada, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi, enquanto está debulhando o cereal. Ou seja, enquanto aquele boi andava lá na plantação para debulhar o cereal, ele ia também comendo daquele cereal. E o trabalhador merece o seu salário. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando de um salário digno aos líderes, aos pastores, aos presbíteros que dedicam sua vida à obra. Aqui o texto é muito claro, principalmente aqueles que dedicam sua vida ao ensino da palavra. Ou seja, pastores que estão na obra em tempo integral, dedicando suas vidas ao ensino, devem sim ter um salário justo, um salário... Na sexta-feira a gente até falou sobre isso, né? Que não deve ser aquela coisa exorbitante, porque não condiga com o padrão. Porque o capítulo 3 fala que o bispo não pode ser apegado ao dinheiro. Sim. Não pode ser apegado ao dinheiro. Ao mesmo tempo, merece e é digno do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Porque hoje temos vivido dias em que muitos pastores têm vivido uma vida dupla, uma vida terrível, que são dignos de toda a acusação que merecem. Porque brincadeira não, gente. Os caras têm avacalhado o reino de Deus e essa é a verdade. Ponto final. Só que por outro lado também,
o texto diz, não aceite acusação contra um dos presbíteros sem 2 ou 3 testemunhas. Ah, mas só eu vi. Não, 2 ou 3 testemunhas. É o padrão bíblico. Por quê? Porque Satanás também pode usar de um falso testemunho. Eu ouvi um testemunho muito pesado uma vez. E assim, me tocou muito esse testemunho. Eu falei, meu Deus do céu, que terrível. O testemunho era de um pastor que foi acusado por uma mulher de adultério. E essa mulher o acusava de adultério, dizendo que o adultério havia sido consumado com ela. E ele jurava de pé junto que não era verdade aquilo. E aí, acabou que a denominação resolveu por bem não acreditar por um testemunho diante da igreja e tal, não acreditou no pastor, e o tirou do ministério. Com consequência, ele perdeu sua família também, porque a esposa não acreditou nele e tudo mais. E aí o que acontece? 30 anos depois, eu vi esse testemunho, eu achei terrível. 30 anos depois, aquela mulher que havia acusado o pastor, ela faz uma confissão. E ela diz que era mentira dela. Só que à época, olha a prova que ela acrescentou. Ela falou de um sinal de nascença que aquele homem tinha na sua genitália. E agora você imagina como alguém negaria o testemunho dessa mulher. Só que aí ela, nessa confissão, admite que ela era enfermeira. E esse pastor, havendo tido um AVC, estava desacordado em uma maca no hospital quando ela, que desejava ele, que gostava dele, abriu a roupa dele para ver. Agora, olha onde Satanás não chega. Eu tenho um outro testemunho para dar também. Não é só de pastores, entre irmãos também. Sim. Muitas vezes acusações mentirosas. Acho que o Marota já viu esse testemunho. Tinha uma endemoniada numa igreja e esse testemunho... Essa história é boa. Essa história é muito boa. Quem contou essa história pra gente foi o pastor Zezinho. O pastor Zezinho que viveu essa história. Ele foi pregar numa igreja, uma mulher manifestou, levaram essa mulher pra uma sala, nada do demônio sair. Ele acabou de pregar, o demônio tava lá ainda. Jantou com os pastores, o demônio tava lá. Ele não entendeu nada, foi lá na sala. Quando ele chegou, tava aquela confusão. E aí tinha um irmão com a Bíblia daquela desse tamanho, da Thompson. O irmão foi correndo e deu uma biblada na cara. Eu acho que ele já tava cansado. E deu uma biblada na cara Ele queria nocautear o cara. Da endemoniada. E ela, endemoniada, caiu no chão. E ela voltou dizendo assim: se fizer isso de novo, eu conto pra todo mundo o nome da sua amante. Aí todo mundo olhou pra ele. Fulano de tal tinha uma amante. Mas você que tá assistindo a live agora e já tá julgando o irmão, eu te digo, era mentira. O pastor Zezinho conta que o Espírito Santo, na mesma hora, falou no coração dele: é mentira. Esse demônio tá mentindo. E agora, olha que engraçado, né? Claro que o demônio mente. E por que a gente acredita na voz do demônio, né? E aí ele falou: olha, é mentira. E aí o irmão se aliviou assim: ai meu Deus, agora... Ele começou a chorar, porque ele não tinha amante, era mentira. Só que Satanás é tão sujo mesmo, que é capaz de Satanás falar uma mentira e a gente espalhar, porque a gente é fofoqueiro, em vez de a gente confiar que talvez aquele homem de Deus não tenha falhado. Agora, volto a dizer, em tempos como os de hoje, um pastor, um líder, não deve permitir nem conversinha, nem historinha, tal, mas a postura dele deve ser ilibada. E o texto aqui diz: não aceite acusação sem 2 ou 3 testemunhas, senão você pode cometer uma injustiça. Aos que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Aí esse versículo que as igrejas antigas usavam para avisar no culto de Santa Ceia, ou naquelas assembleias extraordinárias, ou meu Deus, ou no culto de doutrina, que o irmão fulano e a irmã fulana estavam excluídos ou suspensos por causa do pecado XYZ. Só que esse texto não fala dos irmãos, fala da liderança. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se um pastor pecar, na hora que você for corrigi-lo, ele deve ser corrigido em público. Todo mundo deve falar: olha, estamos agora removendo o pastor fulano da função tal, porque ele cometeu isso, porque isso gera temor nos demais crentes e serve de exemplo. Porque se ele é uma pessoa pública, ele deve ser corrigido em público. Não dá pra... pastor caiu no adultério. Segura, todo mundo guarda e esconde aquilo ali. Sim. E eu lembro de um testemunho terrível que eu vi de uma irmã que houve uma violência, um abuso na família dela por parte de uma pessoa, de um diácono da igreja. E essa irmã foi denunciar o pastor. E o pastor falou para ela assim: olha, a sua família já está sendo destruída por essa situação. Não destrua a família dele contando para alguém. Ué? Que loucura! Que loucura é essa? Não, pelo amor de Deus, o texto é muito claro. Se a liderança corrige em público
eu o exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar estas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Eita! Quer dizer, fulano é dizimista, hein? Fulano é dizimista, fulano tem um dinheiro. Não corrige ele não, trata ele diferente. É melhor... como é que é aquele negócio que você fala, pastor? Ih, consagrei, hein? Aquele negócio que você fala, Barota, aqui. Como é que é? Se pastor Rafael... Se eu tinha alguma dúvida que o pastor Rafael, né, não ligava para essas coisas de dízimo alto, é porque todo mundo que tá em volta dele é assalariado, CLT, autônomo, que rala. É um ou dois ali que tem uma condição melhorzinha, mesmo assim a gente vê que não é favorito. Marota falou assim, a maior prova que o pastor Rafael não faz acepção de pessoas ricas e pobres é que eu tô na equipe. É exatamente isso. Meu Celtinha ali, firme nas promessas. Aleluia. Sem favoritismo. Agora, é importante aqui também, nessa questão de fazer público o pecado daquela liderança, é público nos limites que se necessita, né? Isso aqui eu acho que é importante, que é o seguinte, não dá também, eu acho que falham nisso também, que querem ir na internet. Recentemente eu vi uma igreja expondo na internet os líderes, dizendo assim, não, porque fulano... Gente, eu nunca soube quem é fulano. Eu sigo aquela igreja há muito tempo, mas eu só conheci o pastor presidente porque canta por aí, todo mundo sabe, mas eu não sabia quem é pastor fulano, ciclano. Eu não sei, não me interessa. Eu não preciso saber que fulaninho está sendo corrigido. Agora, quem precisava saber? A igreja. A igreja, sim. Então, você chega num culto de domingo, num culto especial, num culto específico, e você vai tratar aquilo ali especificamente. Você vai tratar, pessoal, tal. Agora, precisa de... Não precisa. Vou te dar um exemplo rapidinho. Meu Deus, nosso tempo está acabando aqui. Mas deixa eu falar isso que eu acho que é importante, rapidinho. Uma vez eu liderava a juventude, um casal me procurou. Isso acontece em igrejas grandes. Quanto maior o número de pessoas, maior a probabilidade de alguém falhar, alguém errar, não é verdade? E aí esses irmãos vieram para mim, um casal de jovens, e infelizmente, em pecado, eles acabaram engravidando durante o namoro. E aí eu cuidei deles, né? Fiz tudo que deveria fazer. E eu falei para eles, olha, por enquanto não é o momento ainda de vocês contarem para todo mundo, vamos ainda providenciar a questão do casamento, coisa e tal. 2 meses depois, eles já estavam casados. E aí na semana que eles casaram, eu trouxe eles no culto de sábado. Só que nessa vez eu não fiz isso para expor eles, fiz isso para poupar eles. E expliquei para eles o que faria, eles concordaram e falei assim, olha gente, tá aqui o fulano e fulana. Quem ama fulano e fulana? Ê! Então, gente, deixa eu falar para vocês. Tem uma notícia não tão boa e uma notícia muito boa. A notícia não tão boa é que, assim como outras pessoas já falharam, fulano e fulana falharam. E vieram até mim, confessaram o seu pecado, e erraram, e vacilaram, e resolveram se consertar diante de Deus. A notícia boa são 2. É que eles se casaram, vamos dar uma glória a Deus por isso, pessoal, glória a Deus. E que agora, o Revô, que é o nosso nome da juventude, agora terá um mascotinho, que é o fulaninho. E aí eu expliquei. E agora é o seguinte, nesse momento não é mais de luto, esse momento agora é de celebração, porque o luto a gente já corrigiu. Ou seja, aqueles irmãos não precisavam de uma exposição diferente da correção do líder. Correção de líder tem que ser pública. Mas a correção daqueles irmãos não precisou ser pública. Mas eu fiz aquilo, eu publiquei aquilo, porque senão todo mundo ia... Ai, você tá grávida? Ai, o que aconteceu? Ai, foi antes do casamento. Para não haver aquele monte de pergunta, isso. Já fiz isso com casais cujo casamento realmente acabou e se tornou um divórcio. Não teve jeito. E eu já comuniquei gente de ministério. Falei, irmãos... tal. Recentemente... Ai, meu Deus, mais uma história. Eu acho que ela é boa também. Recentemente, um irmão, na véspera do casamento dele, fez uma despedida de solteiro, só que ele enfiou o pé na jaca. Tinha bebida, tinha tudo, meu irmão. E postaram um videozinho. E aí eu que ia fazer o casamento dele. Eu sentei com ele e falei, mano... Ele, pastor, no dia seguinte eu já estava muito arrependido, pastor. A gente não devia ter feito aquilo. Corrigi, consertei e falei pra ele, só que eu vou te pedir uma coisa. Você vai lá no grupo do teu ministério ou na reunião do teu ministério e você vai reunir todos eles e você vai explicar o que aconteceu. Por quê? E você vai pedir perdão para eles. Por quê? Porque todos ficaram sabendo. Então, na medida da publicidade do seu pecado, deve ser também a medida da publicidade do seu arrependimento. Se você concorda, coloca aí no chat com a gente. Versículo 22, a gente está partindo para os últimos versículos. Não se precipite em impor as mãos sobre alguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Quer dizer, não se precipita fazendo aliança, impor as mãos significa consagrar também. Fala assim, vou consagrar, igual eu brinquei agora, consagrar o Marota. Não é assim, cara. Processo.
falei na sexta-feira de um testemunho de um pastor que eu conheci, que ele foi consagrar o camarada. Ele chegou e falou assim, eu senti de Deus te consagrar, pastor. O cara falou, obrigado, só tem um problema, eu não sou batizado ainda. Misericórdia. Aí ele foi batizado e no mesmo dia consagrado ao pastor. Entende? Então não se precipite. Versículo 23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Aqui é um conselho pessoal que Paulo dá para Timóteo, porque provavelmente tinha alguma questão, né? Seja eu não sei os nomes das patologias, uma cirrose, alguma coisa assim na barriga, não sei, tem os nomes, né? Gastrite, a palavra que eu estava querendo era essa. Eu falei cirrose, eu falei, essa palavra, uma úlcera e tal. Então toma um vinho. Por exemplo, alguns cardiologistas recomendam que se tome uma taça de vinho para isso, para aquilo, outro. E é o que esse texto aqui está dizendo, muito claramente. Isso é bem óbvio para nós. Eu acho que é um momento importante, principalmente por ser um domingo, para lembrar a igreja, assim, a gente fala isso no Visão Rema, para quem está assistindo que não é da nossa igreja, sabe, a Bíblia não condena o álcool, a Bíblia diz que o álcool em excesso é pecado, só que a Bíblia também diz que aquilo que pode fazer o nosso irmão pecar, a gente não deve fazer, porque a salvação do nosso irmão é mais importante que uma liberdade que a gente tenha. Então, por isso, a Rema não bebe. A gente, obviamente, não tem problema com o vinho, porque o vinho, ele está explícito na Bíblia. Então, a gente não tem problema, ai, meu Deus, numa ceia de Natal, um bacalhau, e o irmão está lá, e tem um vinho chileno. A gente não tem problema nenhum com isso. Agora, o detalhe é o seguinte, toda outra bebida alcoólica, a Rema não bebe, ok? A Rema não bebe cerveja, a Rema não bebe vodka, a Rema não bebe isso. Por que a Rema não bebe? Porque, para nós, a salvação dos nossos irmãos mais fracos, que podem, através do álcool, se desviar, a salvação dos nossos irmãos mais fracos é mais importante para nós do que nossa pretensa liberdade. Então, seria mais ou menos como perguntar, o que você deixaria de beber se isso implicasse na salvação do seu irmão? Eu deixaria, na mesma hora. E isso implica, então, eu deixo de beber, ok? Versículo 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Né? Não dá para ficar escondendo, não. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. Ou seja, meu irmão, o que você fizer de bom ou ruim será revelado. Não sei se isso para você é uma alegria, porque finalmente vão descobrir todo o bem que você faz em oculto, ou se isso para você é uma ameaça, porque finalmente descobrirão todo o erro que você comete em secreto. Meu Deus. Meu Deus. Vamos orar, eu não quero gastar muito tempo por conta do seu horário mesmo de domingo, até porque daqui a pouquinho, daqui a uma horinha, você tem que estar aqui com a gente às 5 horas da tarde e às 7h30 também, para desfrutar de uma palavra maravilhosa. Então, se prepara, quero ter vocês aqui com a gente, hoje às 5 e hoje às 7h30 também. Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos alinha em cada detalhe, e a gente não quer, Senhor, perder cada detalhe. Mais uma vez nos comprometemos com a Tua Palavra, mais uma vez nos comprometemos com as regras da Tua Palavra, nos comprometemos com a verdade da Tua Palavra. Esses textos que temos lido têm sido o manual prático para a nossa igreja, como nossa igreja deve agir, como nossa igreja deve fazer, no que a gente deve se portar, como a gente deve se portar. Espírito Santo, nos ajuda a entender melhor, nos ajuda a praticar melhor. Para cada um irmão que está assistindo, nos inspira. Deus, se esse irmão tem estado num lugar que não tem sido saudável, que tem prejudicado a fé dele, que ele se afaste disso, Senhor. Seja lugares em família, seja lugares com os amigos, seja até um lugar que se chama igreja, mas não é. Ajuda, Senhor, a esse irmão a ter um entendimento verdadeiro da Tua Palavra e do que o Senhor quer fazer na vida dele. Pai, nós consagramos a Ti esse final de semana, esses 2 cultos que ainda temos hoje, que sejam cultos maravilhosos, que o Seu nome seja honrado em tudo que fizermos, Pai, que Tua graça seja manifesta, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém, amém. A gente faria um louvor agora, mas por conta do tempo, vamos poupar, porque daqui a pouquinho você tem que estar com a gente. A galera já está se arrumando, enquanto está no final da live, já começou a se produzir aí pro culto de 5 horas, senão vai chegar atrasado, hein? Deus abençoe, gente, amamos vocês. Nos vemos gente. Tchau, tchau. amanhã, às 3 da tarde, para mais uma semana. Aliás, coloca no chat aí, eu venci a segunda semana. Você venceu a segunda semana. Tá de parabéns. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, gente.